Hoje a gente vai falar de uma emergência médica que, olha, é bem mais comum do que a maioria das pessoas pensa. 11 milhões. Esse é o número de pessoas que morrem por causa dessa condição todo ano. Pensa só, de 50 milhões de casos no mundo, 11 milhões não sobrevivem. É quase uma em cada 5 pessoas, é um número gigantesco. E o mais curioso é que o grande perigo não é a infecção em si. O problema de verdade é a resposta do nosso próprio corpo a essa infecção. Uma resposta, digamos, um pouco exagerada. Pois é, a gente está falando da sepse. E para entender o que é isso, a gente precisa imaginar o nosso sistema de defesa que deveria nos proteger simplesmente saindo do controle. Bom, a definição técnica é essa aí, mas traduzindo, o que acontece é o seguinte: a reação do corpo a uma infecção qualquer acaba disparando uma cascata de inflamação tão forte, mas tão forte, que ela começa a atacar os nossos próprios tecidos e órgãos. E o quadro clínico pode ser bem variado. Sabe, os sinais afetam praticamente o corpo todo. Pode ser febre, confusão mental, coração acelerado, respiração rápida. E é justamente essa variedade de sintomas que torna a sepse tão traiçoeira e difícil de identificar logo de cara. Então fica a pergunta, né? Com tantos sintomas diferentes, como é que as equipes médicas conseguem sacar que um paciente pode estar desenvolvendo sepse? Para ajudar nisso, eles usam uns sistemas de pontuação, que funcionam como um alerta rápido ali do lado do paciente. Ferramentas como o QSOFA, por exemplo, que é um checklist bem rápido de 3 sinais, e o NEWS, que já é um pouco mais completo, ajudam a acender aquela luz amarela. Opa, esse paciente aqui precisa de atenção imediata. Esse fluxograma aqui pode até parecer complicado, mas a lógica por trás dele é bem direta. Tudo começa com a suspeita de uma infecção. A partir daí, se os scores de alerta que a gente acabou de ver indicam risco, a equipe médica parte para uma investigação mais a fundo, procurando sinais de que os órgãos não estão funcionando bem. É um passo a passo para ir da suspeita à confirmação. E o ponto-chave para essa confirmação é o tal do Score SOFA. Ele é o tira-teima. Ele avalia com mais detalhes como estão os principais órgãos, tipo pulmões, fígado, rins. Se a pontuação sobe, é o sinal de que há uma disfunção de órgãos. E aí sim, o diagnóstico de sepse é confirmado. Ok, suspeita confirmada. A partir desse momento, meu amigo, o tempo vira o inimigo número 1. Começa uma verdadeira corrida contra o relógio. E para essa corrida, existe um protocolo muito claro, conhecido como pacote de 1 hora. É basicamente um checklist de ações críticas que precisam ser iniciadas nos primeiros 60 minutos para aumentar, e muito, as chances de sobrevivência do paciente. Dentro desse pacote, a estratégia com os antibióticos é genial. Pensa assim: no começo, como não se sabe exatamente qual bactéria está causando o problema, os médicos usam um antibiótico de amplo espectro que ataca vários alvos ao mesmo tempo. Depois, quando os exames identificam o culpado, o tratamento é ajustado para uma arma de precisão, um antibiótico específico para aquele inimigo. Agora, um ponto importante: qualquer pessoa pode ter sepse, qualquer um. Mas, claro, algumas populações são bem mais vulneráveis. Olha só os dados deste estudo com pacientes idosos na UTI. A taxa de mortalidade foi de quase 50%. É um número altíssimo, que mostra o peso da idade e da fragilidade nesse cenário. E este gráfico ajuda a gente a entender melhor. Para os pacientes mais velhos, ter outros problemas de saúde, como uma doença renal, ou precisar de suporte como ventilação mecânica, aumenta dramaticamente o risco de não sobreviver. Então, com um quadro tão grave, qual é a lição mais importante que a gente pode tirar de tudo isso na luta contra a sepse? A resposta, no fim das contas, se resume a uma palavra: velocidade. Quanto mais rápido a sepse for identificada e aquele pacote de 1 hora for iniciado, maiores são as chances de uma recuperação completa. O tempo é, literalmente, vida. Então, o ponto crucial aqui é que a nossa melhor defesa é a informação, é a conscientização, saber reconhecer os sinais e entender a urgência da situação. E uma informação como essa, que pode literalmente salvar a vida de alguém, é importante demais para a gente guardar só para nós, não é mesmo?